Hoje no Cartório Contemporâneo. Falamos sobre a Semana do Registro Civil com a doutora Priscila Aragão e o doutor Gustavo Fiscarelli. E conversamos sobre a Lei nº 14.382 de 2022. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A Semana Nacional Registre-se dos Cartórios e o Poder Judiciário, cuja primeira edição ocorreu entre os dias 8 e 12 de maio de 2023 em todo o país, foi uma ação instituída pela Corregedoria Nacional do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do provimento número 140 de 2023. Ter uma certidão de nascimento, carteira de identidade e registro no CPF é o sonho de muitos. Em uma palavra, é o sonho de existir. Seja bem-vinda, doutora Priscila, tudo bem com a senhora? É com muita alegria que hoje eu participo do programa Cartório Contemporâneo, para falarmos um pouco sobre registro civil. Doutora Priscila, qual o objetivo da campanha e de que forma os cartórios contribuíram? Pronto, a Semana Registre-se foi a primeira Semana Nacional do Registre-se, um movimento organizado, uma ação organizada pelo CNJ e pela Arpem Brasil, em que teve como intuito, de 8 a 12 de maio, simultaneamente em todos os estados do país, buscando locais estratégicos, registrarem, consultarem certidões de forma mais local e próxima à população socialmente vulnerável. Então, a preocupação nesse momento foi com a população socialmente vulnerável, moradores de rua, pessoas que não tinham condições de realmente solicitar uma segunda via, e tudo isso foi feito de forma gratuita. A pessoa se identificava nesses postos de atendimento, né, demonstrava que assinava a declaração dizendo que era socialmente vulnerável, solicitava uma segunda via que muitas vezes ela não sabia onde era seu registro. Ela chegava um posto de atendimento desse, dizia, olha, eu fui registrado, mas não sei onde, preciso da minha segunda via para tirar uma identidade, para entrar numa escola, para buscar um atendimento na saúde pública. Então, toda essa ação foi voltada para a busca inicialmente, e aquelas pessoas que não tinham registro, elas iniciavam o atendimento, porque o registro tardio, ele demanda um pouco mais de tempo, até porque precisa ser colecionadas algumas provas, né, para poder fazer o registro tardio. Isso como uma forma de dar segurança jurídica, não só para quem está fazendo o ato, mas para toda a sociedade. Então, tem alguns requisitos para o registro tardio. E essa busca de certidões foi bem significativa, mais de 100 mil atendimentos foram feitos nessa semana, certo, do registro, mais de 100 mil atendimentos, e isso mostra a importância dessas ações pontuais. Eu digo pontuais porque nós temos esses convênios que eu falei com as maternidades, que também são importantíssimos, que evita que essa pessoa saia sem registro da maternidade, né? Então, tanto os convênios com maternidades, como essas ações pontuais, como foi a Semana do Registro, se demonstra a necessidade que se tem dessa busca por registrar essa população socialmente vulnerável, mostrando a importância, porque no momento que você registra, que você resgata, você dá esperança para essas pessoas, né? Delas procurarem um emprego, delas fazerem um tratamento, delas poderem estudar, delas buscarem um benefício social. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma deficiência e precisa de um benefício, mas sem a certidão ou sem o registro, ela não consegue fazer nada, porque ela não existe sem o registro, né? Então, a Semana do Registre-se não foi só apenas para acolher esse atendimento de registro, mas também o principal, o foco foi a emissão de certidões, segundas vias de certidões gratuitas para a população socialmente vulnerável. E, inclusive, a Agenda 2030, que é da ONU, uma das metas dela é trazer o maior número possível de documentos básicos para a população socialmente vulnerável.
Aí, mais uma vez, aqui eu volto, porque essa pessoa sem a documentação, sem o registro, que é o primeiro documento dela, ela não existe. Se ela não existe, ela não consegue tirar um CPF, ela não consegue tirar uma carteira de trabalho, ela não consegue fazer nada dentro da sociedade. Ela só existe de fato, mas para exercer os seus direitos, ela não existe para o Estado. Olá, doutor Gustavo. Oi, Duda. Eu que agradeço a participação e estamos à disposição para que a gente contribua aí de alguma forma para o programa. Doutor Gustavo Fiscarelli. Essa ação foi instituída pela Corregedoria Nacional do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do provimento número 140 de 2023, com apoio da Arpem Brasil e os cartórios. Então, para o senhor, qual o objetivo da campanha e de que forma os cartórios contribuíram? Bom, a questão da Semana do Registro Civil, a Registre-se, ela partiu de uma ideia conjunta, Conselho Nacional de Justiça, pela sua Corregedoria Nacional de Justiça, e a Arpem Brasil, né, representando os registradores, a partir da detecção, especialmente na época de pandemia, da necessidade de entrega de documentos identificatórios a uma grande leva da população, especialmente aquelas hipossuficientes, né, em estado de vulnerabilidade, para que essas pessoas pudessem atingir ou obter os direitos mais básicos de todo cidadão brasileiro. Né? A partir desta premissa, né, dessa necessidade premente do Estado brasileiro, foi-se concebida esse projeto em conjunto e, a partir dali, houve a configuração de como ele se daria, né? Como que seria realizado de forma concomitante no Brasil inteiro, onde que se seria, quais seriam as premissas, quais seriam os alvos ou o público-alvo atingido nesse primeiro momento. E ali nasceu, a várias mãos, o provimento 140 da Corregedoria Nacional de Justiça, que traçou essas diretrizes de como seria o encaminhamento da Semana Registros, bem como os pilares que sustentariam ali esse projeto, incluindo esta semana no calendário oficial do Poder Judiciário, do CNJ, e como se daria essa primeira edição, né, em todo o Brasil. Então, foi um projeto justamente de ataque a um ponto muito importante da sociedade brasileira, que são as pessoas invisíveis, né, que não adocumentadas, para resgate da cidadania dessas pessoas. Bom, como dito, o principal objetivo dessa campanha era conferir a pessoas em estado de vulnerabilidade o documento básico, que justamente inicia-se com a certidão de nascimento, a partir da qual todos os outros documentos de identificação são produzidos, mas a matriz é justamente a certidão de nascimento. E como o registrador civil de pessoas naturais é o detentor dessa biografia do cidadão brasileiro, esse assento principal, desse registro primordial da população brasileira, os cartórios teriam que estar mobilizados para conferir esse documento o mais brevemente possível e, para tanto, foi desenvolvido um sistema específico para atendimento da semana, que pudesse trazer ao projeto eficiência, agilidade na entrega desse documento, e as pessoas, a partir da obtenção dessa certidão, pudessem ali retirar os outros documentos de identificação que permitissem ela não só se identificar perante os órgãos públicos, mas obter os direitos a que ela tivesse direito, né? Todos os direitos, enfim, que um cidadão brasileiro pode usufruir. Quais são os documentos e quantos atendimentos foram realizados durante os 5 dias do Registre-se? A abrangência foi em todo o país? A estimativa foi de mais de 100 mil atendimentos. Essa ação foi realizada em todos os estados do país, foi uma ação de âmbito nacional, promovida pelo CNJ e pela Arpem Brasil, né? Então, a preocupação era de atender a população socialmente vulnerável, como eu falei anteriormente. Muitas vezes a pessoa não tinha nenhum documento, ela chegava até o ponto de atendimento e dizia: meu nome é fulano de tal, eu não tenho nenhum documento, eu preciso da segunda via da minha certidão e eu não sei onde eu estou registrada.
Olha a importância, a pessoa não tem o documento, a pessoa não sabe onde foi registrada. Aí vem o papel de quê? Da central eletrônica. Através da central eletrônica, da plataforma, né, era feita a busca de João Maria da Silva. João Maria da Silva nasceu 21/10/71, mas não sabe onde foi registrado e precisa da segunda via. Era feita a busca, já se localizava nessa central eletrônica, e já fazia o pedido dessa certidão. Então, muitas vezes a pessoa não chegava com documento nenhum, porque exatamente a ação foi para proporcionar para esse público socialmente vulnerável a possibilidade dela ter a certidão de buscar os seus documentos. Poucos chegavam com documentos. Quando ele chegava, era para tirar uma segunda via, para atualizar uma identidade, para poder tirar uma nova carteira de trabalho, né, que tudo isso precisa de uma certidão atualizada. Então, aí demonstra a importância, né, o quanto foi importante essa ação pontual, né, e que, independentemente dessa ação pontual, que teve os seus atendimentos, nós, cartorários, né, com atribuição de registro civil, ofício da cidadania, fazemos isso durante todo o ano. Tá? Então, se você não sabe onde foi registrado, mas precisa fazer uma busca, você é socialmente vulnerável, você vai se apresentar a um cartório de registro civil, vai assinar uma declaração, né, dizendo que é socialmente vulnerável, que não tem condição de arcar com o valor, né, dessa segunda via, e isso é feito de forma gratuita. E para o senhor, quais os documentos e quantos atendimentos foram realizados durante os 5 dias do Registre-se? A abrangência foi em todo o país? Bom, a ideia inicial sempre foi a conferência da certidão de nascimento ou de casamento, né, para esses adocumentados, para essa população hipossuficiente. Mas, de qualquer forma, logicamente, a partir do momento em que você tem uma estrutura cartorial em apoio à ação, você tem encaminhamentos importantes que possam ser dali previstos, né? Seja para um registro tardio, né? Seja outros encaminhamentos, como reconhecimento de paternidade, alterações de nome também. Então, enfim, informações conexas aos serviços do Registro Civil que também foram efetivadas. No total, nós tivemos perto de quase 100.000 atendimentos em todo o Brasil, foram ações coordenadas durante toda a semana, em especial nas capitais dos estados. Alguns estados tiveram mais que um ponto, mas principalmente nas capitais dos estados e no Distrito Federal. E nós tivemos quase que 20.000 certidões expedidas nesse período. Então, realmente o projeto tomou uma magnitude que nós, logicamente, já sabíamos, em especial do potencial do registro civil, mas que realmente mostrou a força desta união dos órgãos públicos em prol de uma situação tão delicada e tão importante que é o resgate da cidadania dessas pessoas, né? Em sua opinião, quais os impactos que o projeto trará? O impacto da Semana do Registre-se é muito significativo, porque em uma semana tivemos mais de 100.000 atendimentos no Brasil todo. Esse acolhimento à população socialmente vulnerável é muito positivo, porque você resgata, é um resgate, eu enxergo isso como um resgate dessa população, que muitas vezes está esquecida num banco de uma praça, na porta de uma igreja, numa praça qualquer e sem expectativa de nada, sem saber nem onde foi registrada, sem ter um documento que ela possa buscar um emprego. Então, essa ação é importantíssima, porque ela vai em locais estratégicos, em locais onde tem uma aglomeração, muitas vezes, de pessoas socialmente vulneráveis, que a gente sabe a dificuldade de custear uma passagem, muitas vezes, se for um lugar distante, um lugar de difícil acesso, essa pessoa não vai. Então, só ter essa disposição de um atendimento em locais estratégicos em que as pessoas do grupo socialmente vulnerável possam ser atendidas, isso é incontestável a importância, né?
Mostra realmente a preocupação do judiciário, dos cartórios de todo o país, a Arpem Brasil, as nossas entidades associativas, a preocupação que se tem em resgatar essas pessoas, proporcionando dignidade, proporcionando a possibilidade delas buscarem algo melhor para as suas vidas. E para o Dr. Fiscarelli, quais os impactos que o projeto trará? Olha, o fato dele já estar dentro do calendário oficial do CNJ já é um grande impacto, porque mostra o zelo, especialmente do Poder Judiciário, com essas perspectivas e com essa lição de cidadania que é própria dos grandes estados, né? Esse olhar para o menos favorecido, esse olhar para o hipossuficiente. E nós ficamos extremamente agradecidos ao Conselho Nacional de Justiça por esse olhar também ao registrador, né? A valorização da atividade registral civil, em colaboração com todos os oficiais, com todos os interinos que tocam as suas serventias, mais das vezes com muita dificuldade, mas sabendo do valor que o nosso serviço tem para o Estado brasileiro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a partir desta edição o projeto tende a cada vez ficar maior, com mais atendimentos e sempre com uma repercussão positiva, que é o que realmente a gente busca, que a população brasileira se sinta de forma global abraçada, independentemente das classes sociais envolvidas. Como o registro civil ajuda na inclusão social e qual a relevância dos ofícios da cidadania? O registro civil é uma atribuição muito honrosa para toda a sociedade, tendo em vista o trabalho, a prestação de serviço tão importante, que se você observar bem, o registro civil é o primeiro documento que todo ser humano tem, né? Então, para você concretizar o seu direito como cidadão, a retirada de outros documentos, o primeiro é o registro civil. Então, é incontestável a relevância para todos nós do registro civil. E desde 2017, que o registro civil ele é conhecido como Ofícios da Cidadania. Pelo próprio título, denominação, já se sabe a relevância e a importância dessa atribuição, que ela, desde o nascimento da pessoa até o óbito, ela está presente, né? Proporcionando a fruição de direitos, né? Através do seu registro, você, com sua certidão, você consegue retirar documentos, você consegue participar da vida civil, né? Porque uma pessoa sem registro, ela não existe. Daí a importância, né, dada também, resguardada pela própria Constituição Federal, em que um dos pontos relevantes é o direito à cidadania, e o registro, ele tem esse papel importante para todos nós. E para o senhor, como o registro civil ajuda na inclusão social? Esse é um exemplo típico. O registro civil ele já tem dentre os seus atos inúmeros atos gratuitos. Então, o registro de nascimento, assim como a primeira certidão, e o registro de óbito, assim como a primeira certidão, eles já são gratuitos, né? Além disso, as certidões de todos os assentos àqueles que não tenham condição de pagar ou se declarem pobres, também têm direito à sua certidão de forma gratuita. O que a gente vê é justamente um alargamento, uma potencialização destas situações, né, um posicionamento do registro civil enquanto uma entidade de Estado, né, embora nós a exerçamos em caráter privado, do quão é importante a valorização desse nicho registral para atendimento da população e, especialmente neste caso, daquela mais vulnerável. Então, de forma geral, essa foi a contribuição e a gente espera que nos próximos anos outros serviços se agreguem, né, ao registro civil para que a gente possa, numa massa de órgãos públicos, trazer todas as repercussões em termos de direito que essas pessoas, de fato, precisam. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? A iniciativa da CNR foi brilhante,
e em proporcionar esse programa tão rico de conhecimento, proporcionar o debate, o estudo entre os colegas cartorários, para a população geral, né? É um conteúdo informativo para a população em geral, e enobrece o nosso trabalho, e a importância da confederação em sempre buscar essa aproximação da sociedade com os cartorários, e isso só tem a aumentar a nossa importância, e realmente é uma declaração de que a Confederação está sempre preocupada com as melhorias, com a disposição de informações para a população, com a preocupação da qualificação, do aprendizado, e isso é muito nobre. Isso nos envaidece, isso nos deixa muito felizes, né? Nós ficamos muito felizes, inclusive com a possibilidade de participarmos, né? É uma forma de integração com todos os cartórios do Brasil, com os colegas de outros estados, de outras localidades, e isso eu vejo de forma muito positiva, não só para nós da classe, mas para a população em geral. Também vamos conversar com o Dr. Gustavo e a doutora Priscila sobre como os grandes avanços proporcionados pelas alterações da Lei nº 14.382 de 2022 servirão para melhorar ainda mais a vida do cidadão, cujos direitos poderão ser assegurados com rapidez e segurança jurídica diretamente no cartório. Muitas mudanças positivas, né, no decorrer dos anos foram surgindo para o registro civil. Dentre elas, a própria alteração de nome, a desjudicialização de tantos atos que antes se buscavam à justiça, e hoje você diretamente ao cartório pode exercer uma alteração de nome de forma bem rápida, a questão do reconhecimento de paternidade, a questão da alteração do gênero, a inclusão social de todos esses direitos resguardados pela Constituição. O cartório ele tem essa função, é um braço direito do judiciário, onde ele, de forma prática, efetiva, faz todo esse trabalho de alteração, de acompanhamento, de forma rápida, de forma mais próxima à sociedade, porque os cartórios, eles têm uma distribuição, uma capilaridade muito grande. Os cartórios estão presentes não só nos grandes centros, mas naquelas pequenas cidades, nos distritos, e isso é muito importante, porque aquela comunidade que está sendo assistida por um cartório de distrito, ela consegue efetivar todos os seus direitos, dentre eles uma alteração de nome que veio de forma bem prática, né, que antigamente você tinha que procurar o Poder Judiciário, justificar o pedido de mudança daquele nome, e hoje você pode ir diretamente ao cartório com a Lei 14.382, de 2022, e sem justificativo você pode alterar o seu nome uma única vez, né? Numa segunda tentativa, você já tem que buscar o judiciário. E isso já mostra a importância, a busca pela celeridade, pelo atendimento rápido e efetivo, né? Que são prestados pelos cartórios de todo o país. Doutor Gustavo, e para você? Quais as principais mudanças e qual o impacto causou entre os registradores? É importante que se diga, Duda, que todo movimento de desjudicialização ele tem que compreender, na sua essência, as demandas da sociedade. Nós temos que mapear aquilo que a sociedade mais exige em termos do poder judiciário e aquilo que nós podemos, de forma extrajudicial, entregar de forma mais razoável, mais rápida, deixando de fato a via judicial para questões maiores que realmente exijam maiores complexidades. E nessa toada, a Lei 14.382, ela consagrou inúmeras alterações ao Registro Civil de Pessoas Naturais justamente com esse mote, né? De trazer facilidade, desjudicializando procedimentos para toda a população. Então, sob essa perspectiva, nós tivemos a padronização nacional da conversão, por exemplo, da união estável em casamento. Nós tivemos
a abreviação do procedimento de habilitação de casamento, com encurtamento de dispensas de algumas formalidades que já vigoravam há muitos anos. Nós tivemos a possibilidade de agora, diretamente no registro civil, realizar as uniões estáveis a partir de um termo declaratório realizado diretamente perante o registrador civil, que, se as partes assim quiserem, podem dar publicidade a partir de um ato concomitante registral. E nós também tivemos as possibilidades agora de alteração do nome, seja do prenome, seja do sobrenome, diretamente no registro civil. Então, eram inúmeras demandas que chegavam em grau de recurso, por exemplo, aos tribunais superiores, e questões que poderiam ser resolvidas no próprio dia se tivesse essas possibilidades que nós trouxemos pela legislação. Então, de uma forma geral, a população teve grandes avanços na desjudicialização de alguns procedimentos. O trabalho exercido diretamente pelos cartórios impede fraudes, descongestiona o judiciário, dá segurança e facilita a vida das pessoas. De que forma o cartório pode colaborar no processo da desburocratização? Como muito bem você citou na própria pergunta, ele está nesse processo de desburocratização, né, de desjudicialização. Então, cada vez mais, a criação de plataformas, de centrais eletrônicas, buscam essa segurança jurídica, né, de forma em que você vai fazer a busca de uma certidão, de uma procuração, de uma escritura, né? E aí você vai ter, nesse amparato, uma segurança, por conta de todo, por ter ali um profissional preparado, capacitado, para dar todo esse respaldo aos atos, a preparação da equipe do cartório, que estão cada vez mais preparados, sempre inovando, buscando melhorias para a prestação de serviço, e isso é que importa, né? Além da entrega rápida do serviço, nós temos cada vez mais buscado inserção no mundo tecnológico, através das centrais eletrônicas, das plataformas, buscando prestar o serviço da melhor forma possível. Doutor Gustavo, para você, essas propostas elencadas pelo Registro Civil podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum? Essa sempre foi a ideia. Reservar ao Poder Judiciário, a via judicial, para os casos que de fato exista conflito, litígio, né, onde exista a necessidade de uma produção de prova mais robusta. Então, essa sempre foi a ideia. E, logicamente, trazer para o extrajudicial questões autocompositivas, consensuais, cuja prova, nos mais das vezes, possa ser feita de forma documental, e, com certeza, com esse viés, foi consagrado grandes procedimentos, que eu não tenho dúvida nenhuma, nos próximos anos já vai ter uma repercussão importante no número de processos que deixaram de ser ajuizados para a obtenção daquilo que hoje a gente consegue fazer extrajudicialmente. Poderia nos explicar sobre a prestação de serviço e o combate ao subregistro? O provimento 140 do CNJ de 2023 é um provimento que busca a erradicação do subregistro. Para todos entenderem o que significa o subregistro. Muitas cidades espalhadas no país todo, elas têm um número negativo em relação às crianças que são nascidas e em relação às crianças que são registradas. Então, qual o efeito disso? Qual a consequência? Negativa ao extremo, porque uma pessoa que não tem registro, ela não existe para a sociedade nem para o Estado. Ela não consegue executar os seus direitos, ela não consegue exercer atos da vida civil, ela não consegue se matricular na escola, ela não consegue uma prestação de um serviço de saúde pública, não consegue um benefício social, então é um ser inexistente.
E essa preocupação toda que vem movimentando o judiciário, os cartórios do Brasil todo, o CNJ, Arpem Brasil, todas as entidades associativas, a Noreg, Sinored, eles têm buscado unir forças como uma forma de combater, né, que essas crianças, essas pessoas que não têm registro, continuem invisíveis, que é um problema social muito grave. No momento que essa pessoa ela não tem registro, ela não consegue tirar os documentos, ela não consegue exercer atos da vida civil e, consequentemente, ela está prejudicada e não deixa de ser um problema social. Nós tivemos agora a semana recentemente, em maio, tivemos a semana do Registre-se, primeira semana nacional, que foi um evento organizado pelo CNJ e Arpem Brasil, mas vale ressaltar que essa é uma ação pontual, que existem convênios formalizados entre cartórios e maternidades pelo Brasil todo, em que proporciona um atendimento imediato em relação ao registro. Como é que isso funciona? Uma pessoa, um preposto, um escrevente, fica no cartório, né, atendendo 24 horas, e aquele nascimento naquela maternidade, e que esse cartório está, o posto do cartório, o posto, não, isso não é uma sucursal, mas sim um atendimento, muitas vezes feito por rodízio, entre os cartórios daquele município, e atende diretamente dentro da maternidade. Então, a mãezinha tem ali o seu filho, automaticamente ela já registra, já evita esse subregistro, que muitas vezes vai para casa, mora numa comunidade distante, muitas vezes, por um motivo ou outro, não registra de imediato seu filho. Então, os cartórios estão cada vez mais buscando ações para enfrentar o subregistro, que é algo tão grave, que é um problema social, que deixa o ser humano invisível para a sociedade. Ele existe de fato, mas de direito ele não consegue exercer os seus direitos, a proteção, né, efetiva do Estado. Alterar o nome no cartório de registro civil, então, ficou mais fácil e sem necessidade de acionar a justiça? Sim. Alterar o nome tornou-se agora um ato extremamente prático, sem motivação. Se hoje eu desejo mudar meu nome para Manuela, eu posso procurar um registro civil, entrar com um pedido de alteração de nome, e, sem motivo, esse nome pode ser alterado, desde que seja conservado os sobrenomes, né? A filiação, o sobrenome do pai e da mãe, e sem comprometer, né? Até com uma forma de fazer o ato de forma segura. Então, hoje em dia, a praticidade, antigamente, eu tinha que procurar o judiciário, justificar o porquê da alteração, do pedido de alteração de nome. E hoje eu não preciso disso. Eu preciso procurar um cartório, faço o pedido, o requerimento e encaminho, se dependendo do atendimento, se não for o cartório de origem, esse cartório vai encaminhar para o cartório que eu sou registrado, e todo esse processo pode ser feito de forma eletrônica, mostrando cada vez ainda mais essa interação com a sociedade, essa preocupação em acompanhar os avanços tecnológicos. Antigamente, para pedir uma segunda via, ou então fazer uma solicitação de qualquer alteração, muitas vezes a pessoa teria que viajar até o município do cartório de origem, hoje não. Isso você pode fazer em qualquer cartório de registro civil, porque existe uma central que possibilita esse pedido de forma eletrônica, de forma rápida e segura. Exato. Hoje, a partir dessa alteração da 14.382, nós, registradores, a pedido da parte, conseguimos não só mudar o prenome, né, sem qualquer forma de motivação, de forma imotivada, como também, a partir de algumas hipóteses legais, alterar até a configuração do sobrenome, trazendo alguns, excluindo outros. Então, todo esse manejo desse direito tão importante e fundamental, que é o direito ao nome, hoje ele pode ser manuseado extrajudicialmente, com toda a segurança, com a publicidade devida, pelos registradores, o que com certeza culmina não só num estágio de muito mais valor à alteração, mas também sob a perspectiva humana, né? O nome talvez seja o primeiro elemento, né, de orgulho, mas também de problemas que a população brasileira acaba tendo,
e você ter uma via extrajudicial muito mais célere, muito mais rápida para resolução dessas situações é, de fato, inovadora, e a gente já vê isso na prática. O que é a CRC e qual sua importância? A CRC é uma central, é uma plataforma de todos os registros civis do país que busca exatamente esse atendimento célere, rápido, eletrônico, onde qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira fazer uma solicitação, ela não precisa ir até o cartório de origem, o cartório que ela foi registrada. Se eu fui registrada no Rio de Janeiro e hoje eu moro no Ceará, eu preciso ir até o Rio de Janeiro para solicitar uma segunda via? Não. Qualquer cartório de registro civil mais próximo da minha residência, eu vou e faço o pedido, né, de forma eletrônica. E esse pedido é feito no mesmo momento, é encaminhado para o cartório de origem e é feito toda essa comunicação, essa tramitação, sem precisar eu sair do local onde eu resido atualmente. Isso mostra a praticidade, a preocupação dos cartórios de todo o país em proporcionar um serviço rápido, um serviço eletrônico, seguro, né? Porque muitas vezes você fala do meio virtual, você tem receio, isso vai ter autenticidade, isso vai me dar garantia. Por um meio eletrônico seguro, como é a CRC também, e tem outras centrais também eletrônicas que fazem também, às vezes, no atendimento eletrônico, ela também procura dar essa garantia, né, de segurança jurídica, de autenticidade, e os atos, né, eles precisam ser autênticos e seguros. Nós sabemos das fraudes, das tentativas de burlar o sistema, como uma forma de tirar vantagens ilegais, e os cartórios de todo o país estão cada vez mais preocupados com essa segurança, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados também. Então, os cartórios do país, do Brasil, estão de parabéns, porque cada vez mais estão inovando, estão se capacitando, buscando realmente fazer as vezes do Estado, como braço direito do Poder Judiciário. Os cartórios têm um papel importantíssimo dentro da sociedade. E os cartórios de registro civil, eu como titular de registro civil, eu tenho muito orgulho, me sinto muito honrada em ser titular de uma atribuição tão nobre, que tem uma prestação de serviço tão importante, porque é através do registro civil que se dá a existência daquela pessoa. E uma pessoa que não existe, ela não consegue comprar um imóvel, ela não consegue se casar, ela não consegue ter um benefício. Então, é muito relevante toda a prestação de serviço do registro civil. E para você, doutor Gustavo, qual a importância da CRC? Bom, a CRC é uma plataforma criada pela Corregedoria Nacional de Justiça em 2015, e a partir dela todos os cartórios de registro civil do Brasil passaram a ser integrados. Isso permitiu não só o tráfego eletrônico dessas informações, como também a possibilidade de realização desses serviços em qualquer um dos cartórios do Brasil. Então, hoje é um sistema indispensável a qualquer registrador civil, a qualquer cartório, por meio do qual a gente cumpre as obrigações legais e oferece comodidade às pessoas que delas de alguma forma, utilizam, né? Então, hoje, a CRC é o coração do registro civil logicamente, agora, com a entrada do operador nacional do registro civil de pessoas naturais, tende que esse sistema passe a ser tutelado por este novo operador nacional. Na sua opinião, o cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral? Os cartórios, como eu falei anteriormente, eles estão cada vez mais capacitados, os titulares, né? Os titulares de cartório estão cada vez mais preocupados em capacitação, em melhorias de atendimento, em centrais que realmente possam proporcionar segurança para a população em geral, porque é interesse do titular, de toda a equipe que trabalha dentro de um cartório, prestar um melhor serviço, porque são serviços que têm uma interferência direta na vida do cidadão.
seja no registro civil, no registro imóvel, no protesto. Então, tudo isso, se você observar, os cartórios, eles conseguem, eles têm um alcance muito grande em todos os negócios da vida civil, né? Desde a compra de um imóvel, do registro de um casamento, de um registro de nascimento, de um óbito, né? Além de tudo isso, nós somos fonte de dados estatísticos para IBGE, Justiça Eleitoral, INSS. Então, é através do nosso trabalho que essas outras entidades conseguem fazer os seus, né? O INSS, ele tem informações nossas encaminhadas por nós, de uma certidão de óbito, né? A Justiça Eleitoral também tem essas informações de um eleitor que não existe mais, e isso previne uma possível fraude eleitoral, né? O INSS previne, essa informação que a gente caminha para o INSS previne uma fraude contra a ordem econômica, né? Então, a importância e o trabalho sério que os cartórios de todo o país desenvolvem, eles não só trabalham para a sociedade de uma forma geral, mas eles trabalham em parceria com outros órgãos, né, como Justiça Eleitoral, INSS e tantos outros mais. Então, demonstra o trabalho sério de tantos anos. O surgimento do cartório não é de agora, tem um histórico relevantíssimo, extenso, né, de participação da sociedade, de preocupação em trazer um serviço de qualidade, um serviço seguro, né? Muitas vezes se tinha a ideia de que só valia quando passava em cartório, e essa ideia de que só valia quando se passava em cartório é devido à segurança que se dá ao ato. Se você tem um contrato de compra e venda, se você vai casar, não existe contrato de compra e venda, a autenticidade dele pelo cartório, ele ganha outro status. Um casamento, né, a formalidade, uma união estável, tudo isso é passado pelos cartórios, isso dentro de cada sua atribuição. Hoje aqui nós estamos falando de registro civil, mas eu estou demonstrando a preocupação cada vez mais dos titulares das nossas entidades em proporcionar o melhor serviço, um serviço seguro, um serviço que realmente traga negócios de sucesso, que tragam a paz nas relações comerciais da própria sociedade em si e que também contribua para o exercício da cidadania, que são os nossos registros civis. Doutor Gustavo, na sua opinião, o cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral? Com absoluta certeza, né? Todas as especialidades, sejam elas notariais ou registrais, o principal ativo que nós temos é especialmente a questão da segurança jurídica. Todos os nossos atos são realizados a partir do endosso estatal, a partir de profissionais devidamente habilitados em concurso público, né, com fé pública, e a partir dali irradia a segurança que o Estado brasileiro deposita no sistema extrajudicial para a prática dos seus atos e para a prática dos atos da população. Então, não tenho sombra de dúvida que sempre o extrajudicial sempre é o melhor caminho para a desjudicialização e para a prática de outros serviços que o Estado brasileiro entender necessário para, não só por conta da sua capilaridade, mas, volto a dizer, pela capacidade daqueles que hoje fazem a gestão das serventias extrajudiciais. Qual sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? Em relação ao serviço extrajudicial, ele vai crescer cada vez mais, porque tem demonstrado o seu serviço realmente sério, o comprometimento com a sociedade, é um serviço em que você faz, que você tem a segurança jurídica, a preocupação em sempre melhorar essa prestação de serviço, a preocupação em desburocratizar, em desjudicializar, porque a gente sabe que as demandas no Poder Judiciário são grandes, muitas vezes demorados, porque tem uma demora. Por que essa demora? Por conta da demanda, que é muito grande. E o cartório, ele funcionando de forma paralela, como braço direito do judiciário, só veio que para facilitar a vida do cidadão, para agilizar, muitas vezes, um processo
de reconhecimento de paternidade, a questão da alteração de nome, que nós já conversamos aqui, a questão mudando um pouco a atribuição, uso capião extrajudicial, adjudicação compulsória extrajudicial, o inventário extrajudicial. Então, tudo isso que antes era atribuição, competência do Poder Judiciário, ela agora está dentro de nossas atividades, falando de uma forma geral, pegando aqui um pouco das outras atribuições. E isso mostra o compromisso, isso mostra que os cartórios estão cada vez mais fortes, isso demonstra a nossa seriedade, o nosso trabalho feito com muito zelo, com muita preocupação em prestar o melhor serviço para toda a sociedade. E isso me deixa muito feliz, porque eu escolhi realmente a profissão certa para mim. Toda a sociedade ela reconhece, né, o nosso trabalho de forma efetiva, no dia a dia, muitas vezes nos distritos que têm essas serventias, esses cartórios, eles prestam um serviço de excelência, que muitas vezes esse distrito, falando de forma pontual, ele está muito distante de um centro, de uma sede de um município, em que ele tem um fórum, em que ele tem outras entidades, e o cartorário titular é a única pessoa que ele vai fazer uma pesquisa, uma consulta, pede uma orientação, muitas vezes ele enxerga o titular como autoridade daquele local. E isso é muito importante, porque os cartórios, eles não estão, como eu já falei, só nos grandes centros, nas sedes, eles estão próximo daquela comunidade vulnerável, daquelas pessoas que, infelizmente, por um motivo ou outro, não têm uma condição financeira suficiente para se deslocar, e isso é muito importante, isso nos deixa envaidecidos, com um trabalho tão gratificante e tão solidário e tão justo, que busca sempre a melhor prestação, sempre a melhor entrega para toda a sociedade em relação a cada atribuição. Eu falo isso de registro civil, a questão do subregistro, esse enfrentamento, é de grande relevância também. Eu tiro, por exemplo, um atendimento que eu fiz de um senhor de 67 anos, que nunca teve registro, por um motivo, ele era uma pessoa muito humilde, morava numa localidade, numa fazenda muito distante, era lavrador, e ele queria, na época, tomar a vacina contra o Covid. Isso, eu fiquei até emocionada, toda a minha equipe ficou emocionada desse atendimento, que por um motivo que ninguém sabe, N fatores, levaram a ele não fazer o registro dele. Ele, com 67 anos, era uma pessoa invisível. E naquele momento ele pôde levar o seu registro ser registrado, levar a sua certidão para casa, poder se cadastrar no Conect SUS da época, e tomar a sua vacina. Ou seja, são essas coisas simples que deixam a gente envaidecido, por conta de toda essa prestação de serviço, que muitas vezes não é só o retorno remuneratório, é todo um trabalho social que é feito. Por isso que nós somos intitulados de forma tão bem colocada como ofício da cidadania. Somos nós que trazemos a esperança de dias melhores, de você poder exercer os seus direitos, e isso me deixa muito feliz, e eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa na minha profissão. E qual a sua visão, doutor Gustavo, sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação dos serviços à população? Especificamente quanto ao registro civil, são ações, por exemplo, como a Semana do Registro Civil, outras ações que a gente vem obtendo com o passar dos anos, que vem reafirmando a confiança do Estado brasileiro no sistema cartorial do Brasil. Que, logicamente, a depender do seu nicho, da sua especialidade, é referência mundial e não é diferente com o registro civil. O registro civil, ele é referência mundial do registro civil brasileiro, não só do combate ao subregistro, mas em termos de difusão do serviço. Então, a gente acredita que esse viés, ainda que você tenha, e isso é necessário,
a digitalização do serviço, e esse é um processo indiscutível e que o Registro Civil já vem se antenando há muito tempo, e, logicamente, sem perder essa humanidade que é necessário, esse atendimento humanitário que é necessário englobar de forma geral a população. Então, você tem um nicho que já se utiliza dos serviços digitais, mas você sempre vai ter também um nicho que precisa desse suporte, desse apoio pessoal, e para isso é importante que nós mantenhamos a humanidade, o pronto atendimento, a eficiência no atendimento, porque assim a gente consegue trabalhar com todos os públicos, com todas as camadas, sempre de forma eficiente e regular. Então, eu acho que o futuro é promissor para o segmento, mas, sobretudo, é promissor para a sociedade, porque quem ganha com a eficiência cartorial é a sociedade como um todo. Muito obrigado, doutora Priscila. Muito obrigado, doutor Fiscarelli. Eu agradeço ao convite, me senti muito honrada, né, e espero participar mais vezes, trazendo outras novidades. Tá? Estou aqui à disposição sempre. Oi, Duda, eu que agradeço sempre o convite e a gente está sempre à disposição para a gente discutir os temas de relevância aí do Registro Civil Nacional. Beijo grande. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e esse foi o Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa ou quer assistir de novo, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da CNR. Nos vemos na próxima quinta-feira, 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!